Então, esse ano o Centro de Tecnologia faz 50 anos e a gente está comemorando esses 50 anos de quarentena. Então, com o tempo a gente viu que havia outros assuntos que a gente precisava discutir, que não só a reciclagem, né? Porque o meio ambiente é um universo de coisas que a gente tem que atentar para trabalhar sobre isso. Então, eu sou coordenadora dos programas do Sistema de Gestão Integrado, que, além dos programas ambientais, tem a saúde e segurança no trabalho e qualidade. Qualidade, o objetivo é cuidar dos processos internos, e saúde e segurança é todo CT e programas ambientais também. Então, hoje circula no CT mais de 50%, mais de 50% dos municípios não tem essa quantidade de pessoas que circulam hoje no CT, principalmente no início das aulas, né, que aqui o CT fica muito cheio e a gente tem que saber trabalhar com os resíduos gerados por todas essas pessoas. Então, o Recicla CT nasceu da necessidade dos laboratórios que implementavam a coleta seletiva e não havia nenhuma iniciativa nessa parte. Eu participei desde o início desse movimento, junto com o pessoal do Soltec. A gente conseguiu aprovar no Consune a coleta seletiva na universidade. Aí, na época, o reitor designou o Centro de Tecnologia como um projeto piloto, dando certo, a gente expandiria para toda a universidade. Com o tempo, a gente não ficou só na coleta seletiva. A gente partiu para o racionamento de água e energia. E mais adiante, a gente sentiu a necessidade de cuidar também das áreas verdes e de área de convivência do CT. E depois entrou os resíduos perigosos e mais adiante os resíduos de alerta eletrônico. Então, hoje, o modelo de gestão dessas frentes de trabalho então, os programas ambientais dividido nesses 5 pilares do meio ambiente. E cada um desses pilares é um profissional, um especialista ou um docente que coordena essa frente de trabalho. Por exemplo, o Recicla CT é a professora Ellen, lá do IMA, que coordena essa frente de trabalho do Recicla CT. Ela está conosco desde o início. O CT eficiente tem a ver com o racionamento de água e energia, é o Douglas, do Escritório de Planejamento da Decania, que faz a gestão desse pilar. Então, mais para frente eu vou mostrar o resultado de cada um deles. E o CT Verde tem a ver com as áreas verdes. Quem coordena essa frente de trabalho é a professora Heloísa Firmo, da Engenharia Ambiental. A gestão de resíduos perigosos é o professor Júlio Afonso, do Instituto de Química. Então, ele coordena esse pilar de trabalho. E o CT eletroeletrônico era o Julian, lá da eletrônica, só que no momento ele assumiu a direção lá da Poli e está terminando o doutorado, então ele não está conseguindo mais nos ajudar nesse pilar da gestão dos programas. O Recicla CT, na verdade, tem esse nome de Recicla, mas, na verdade, é só um programa de coleta seletiva. A gente tenta cumprir o decreto 5940, que manda as instituições públicas destinar todos os seus resíduos recicláveis para as cooperativas de catadores organizados em cooperativas. O objetivo desse decreto é a inclusão social dos catadores. Esse decreto também fala
que as cooperativas têm que ter um rodízio, de 6 em 6 meses a gente tem que beneficiar uma cooperativa. Então, a coleta seletiva do CT, ela começa a partir da geração, né, que são aquele número de pessoas, quase 12 mil pessoas circulando no CT, gerando os resíduos. A equipe de coleta do Recicla CT, eles passam, tem toda uma logística, né, 2 vezes ao dia eles passam nos postos das lixeiras, recolhendo esse material. Esse material chega no centro de triagem. Aí lá tem uma esteira, onde as pessoas colocam esse material, é separado, prensado e pesado. Então, a gente tem todo o controle de todo esse material que é descartado. De 2007 até 2018, a gente contava com o auxílio do caminhão da prefeitura para levar esses resíduos até as cooperativas. Mas, desde o início de 2019, devido à dificuldade de recursos, as cooperativas têm conseguido ajuda. No caso, hoje, a cooperativa que está recolhendo esse material é da Prefeitura de Caxias. Então, eles têm conseguido o caminhão da Prefeitura de Caxias para vir recolher esse material. Então, esse material é levado para as cooperativas vendem para as recicladoras e essa reciclagem transforma em algum produto que volta para o ciclo econômico, que volta a todo o ciclo, conforme aquela figurinha que o professor mostrou lá na apresentação dele, né? Hoje o centro de triagem do Recicla fica aqui no estacionamento do bloco A. Aqui é a entrada do bloco I. Ou é aqui? Não, é aqui. Aqui é a entrada do bloco I. E o centro de triagem fica aqui, fica próximo à saída do estacionamento. A entrada é aqui, a saída é por aqui. O centro de triagem fica nessa posição. Então, aqui é o centro de triagem. Aqui os carrinhos, eles passam um carrinho, traz o material, e lá dentro tem 3 pessoas que ficam o tempo todo separando, prensando e pesando. Então, tem a coleta, as principais ações, a coleta seletiva, a gente tem o controle dos indicadores, a gente faz o programa, a gente promove anualmente um evento que é para conscientizar, sensibilizar as pessoas com relação ao meio ambiente. Nós temos também uma rotina de treinamento pessoal da limpeza, de 15 em 15 dias, a gente faz um treinamento com o pessoal da limpeza. Eles precisam ter essa consciência da reciclagem, da separação, de encaminhar corretamente o material. E visitas técnicas, a gente agenda as visitas, os alunos da ambiental costumam vir aqui visitar, e todo esse processo do Recicla CT já gerou teses de mestrado, doutorado, TCC, então tem toda uma contribuição acadêmica também. E participação em eventos. Então, tem escolas que pedem para a gente fazer apresentação, aí para a escola a gente tem um material mais lúdico, né, que envolve crianças, e a gente faz apresentação como essa aqui hoje, para as pessoas quando pedem. Faz parte aí da rotina aí dos programas ambientais. Então, nós temos indicadores, né, de cada tipo de material, no caso aqui é por ano, mas nós temos os indicadores também separados por material. Então, hoje a gente trabalha com 10 cooperativas, fazendo um rodízio de 6 em 6 meses, conforme o decreto manda, determina. Esse indicador é até agosto de 2019.
até o final do ano esse índice aqui é maior. Isso aqui são os pedidos de coleta. As pessoas ligam para a gente, estou descartando papel, aí a gente pede o pessoal do Recicla para ir com o carrinho recolher esse material. Então, esse aqui é esse indicador. E esse aqui é o indicador de treinamento pessoal da limpeza. Então, no início, a gente treinou todas as pessoas da limpeza. Essas pessoas incluem COP, Escola de Química, IMA, Escola Politécnica, todo o pessoal tem que estar envolvido no processo. E daqui para frente é conforme a demanda, porque tem uma rotatividade do pessoal da limpeza muito grande e a gente precisa estar treinando esse pessoal. Então, a partir de 2018, na gestão anterior, o professor Fernando pediu para a gente parar de fazer esse treinamento, a gente parou, mas nós estamos retornando agora, 2020, a gente está retornando esse treinamento. Nós fomos autorizados a retornar com treinamento, só que quando a gente estava retornando, entrou a pandemia. Então, aqui são os eventos ambientais. O ano passado a gente fez gestão de resíduos eletroeletrônicos, né, princípios, instrumentos e oportunidade. Esse ano, nós, devido à pandemia, a gente vai fazer uma live no dia 19/6, às 14 horas, com o tema Sustentabilidade no Serviço Público, Desafios e Troca de Experiências. O endereço é esse aqui. Então, vou falar um pouquinho sobre o Fórum Ambiental. Em 2018, aqueles professores lá do início, daqueles grupos de trabalho, chegaram à conclusão que não adiantava a gente ficar aqui discutindo a nível de CT. Então, a gente precisava expandir isso para a universidade, porque muitas coisas a gente esbarrava em burocracias superiores. Então, a gente precisava levar toda essa política para a universidade como um todo. Então, todos aqueles professores, o professor Júlio Afonso, ele é presidente do fórum, a professora Ellie também faz parte do fórum, eu faço parte do fórum, então, a maioria daquelas pessoas hoje estão fazendo parte do fórum. Então, a ideia é levar essa discussão para toda a universidade. Então, ele vai estar falando sobre o fórum nessa live. A proposta do Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos para o CT, que a gente precisa fazer essa gestão mais minuciosa, né, mapear todos os resíduos que são gerados, dar encaminhamento correto, que hoje a gente faz assim superficialmente, só com os recicláveis, mas todos os resíduos tem que haver um tratamento correto. E tem a professora Suzane, que vai falar sobre o Circula CT, que é um projeto de conscientização no caso, é um trabalho junto aos permissionários. Então, a apresentação dia 19/6. O endereço é esse aqui para a nossa 13ª edição do evento, em homenagem do CT, em homenagem ao Dia Mundial do Meio Ambiente. Nós estamos um pouco atrasados devido à pandemia, a gente não sabia muito o que fazer, aí encontramos esse caminho para a gente não ficar em débito com esse evento. Então, a diretriz, o pilar do CT eficiente, que trabalha a racionalização da água e energia. A gente tem tentado trocar essas torneiras por essa que tem o controle, né, mas tem muito furto, a gente tem muita dificuldade de estar colocando essas torneiras com esse controle, né, da água. O furto, principalmente finais de semana, é muito grande aqui, enfim. E a conscientização de energia. As ações do CT eficiente, né? Substituição das lâmpadas fluorescentes por LED,
A lâmpada fluorescente, enquanto fluorescente, ela é considerada resíduo perigosa por conta do mercúrio e do gás. Ela, como LED, ela passa a ser um resíduo de eletroeletrônico. Então, a gente costuma fazer campanhas, a gente criou esse adesivo para colocar próximo aos interruptores, para as pessoas lembrar de quando sair do ambiente, apagarem as luzes, e esse aqui para colocar junto às torneiras, para lembrar que tem que fechar a torneira. O CT verde, esse pilar do CT verde, como a professora Heloísa afirma, então tem um foco mais para os jardins, para o ambiente. Então, essa técnica que eles utilizam aqui chama-se de jardim agroflorestal. Então, eu tenho um aluno aqui da engenharia ambiental preparando um canteiro para plantar árvores frutíferas e plantas medicinais. Então, isso aqui funciona como um laboratório para os alunos da engenharia ambiental. E também, esses alunos também fazem parte do projeto Muda, que já é uma agrofloresta que tem lá na entrada do estacionamento do Bloco A. Principais ações, né? Não tem muito a ver com reciclagem, mas tem a ver com o meio ambiente. Então, a gente tem estagiário que faz o levantamento das árvores que estão com cupia, a gente providencia a retirada, aciona a prefeitura para vir retirar, porque o que tem acontecido, essas árvores, às vezes, mesmo sem vento, elas caem em cima dos carros e estão estacionados próximos a essas árvores. Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque depois o prejuízo é enorme, tanto para o usuário como para a decania. Foco de abelha, foco de marimbondo, ratos, então é só ligar lá para o setor que a gente providencia, a gente aciona quem tem responsabilidade sobre esses animais. Aquele jardim cerca-viva, aquela cerca-viva que tem hoje no CT, foi uma das ações do CT Verde. Na época, estava discutindo cercar o CT, porque as pessoas estavam estacionando em cima dos canteiros e passava a prefeitura, multava os carros que estavam ali estacionados, não tinha cercamento. E para fazer uma cerca precisa recursos, e recurso é uma coisa mais complicada. Então, a ideia foi fazer a cerca verde e está funcionando até hoje. Já tem alguns anos e está funcionando até hoje. E tem também a questão dos animais, que é um problema sério, que a gente não pode acionar a SUIPA, porque tem muitos animais, eles não aceitam. Então, a solução é a gente tratar esses animais com relação a vacinação e o castramento. No início, quando a decania ainda tinha recurso, a decania pagava uma ONG para vir tratar desses animais. Mas, ultimamente, é a COP que tem pago esse trabalho de tratar desses animais. E tem uma pessoa lá do IMA também, que coloca alimento para esses animais, que cuida, que ela também faz parte desse pilar dos programas ambientais. Campanha do mosquito Aedes, né, que é aquela questão de não deixar a água da chuva, então a gente fazia todo um treinamento pessoal da limpeza para estar buscando eliminar foco de onde tivesse água de chuva, para estar eliminando, para não dar o foco do mosquito. E campanha também com relação ao macaco, né, que as pessoas estavam eliminando os macacos, pensando que era o macaco que contaminava com a febre amarela, transmitiu a febre amarela. Pega mais água. E a gestão do resíduo químico, que é o professor Júlio Afonso, lá do Instituto de Química, que está de frente desse projeto.
A gente pede para, quando descartar esses vidros, higienizar ele antes, porque a orientação que o pessoal lá do Recicla, se eles identificar que tem um produto meio estranho aqui dentro, para eles não recolherem. Então, a gente pede para juntar e a gente pede o pessoal do Recicla ir lá no laboratório, onde for preciso, para recolher esses vidros. Então, às vezes, as pessoas descartam esse vidro com produtos lá na lixeira, então não é legal isso. A gente só gostaria de pedir para que tivesse mais conscientização na hora de descartar esses vidros com produtos químicos, né, para higienizar antes de descartar. Então, outra iniciativa que é o ponto de coleta de entrega voluntária, que é do óleo vegetal. O óleo vegetal a gente não tem conseguido pegar dos restaurantes, nem dos trailers, porque eles já têm as parcerias deles, mas a gente coleta das pessoas que trazem de casa. A universidade tem contratado, participado de atas para destinação de resíduos, e geralmente eles dividem em cota para o CCS, CCMN e CT. O CCS geralmente consome toda a cota deles, e o CT e o CCMN, quando sobra a cota, aí fica intercalando aí quando faltar para um, se sobrar do outro, e aí faz essa gestão dessas cotas para o descarte corretamente, né? Para as pilhas de bateria, a gente tem feito a logística reversa junto à ABNE. A partir de um total, eles vêm no ambiente e recolhem esse material. Eles falam que é a partir de 60 quilos, mas, na verdade, é entre 100 e 200 quilos que eles vêm recolher. Então, as pessoas podem estar levando lá no centro de triagem ou colocar nos coletores, que mais à frente eu vou dizer onde estão posicionados esses coletores. As lâmpadas. Então, as lâmpadas. A gente pede também para não colocar nos coletores, porque elas quebram e acaba jogando mercúrio, gás no meio ambiente. Então, a gente sempre orienta para deixar, ou leva lá no centro de triagem, ou junta no laboratório e depois liga para a gente, que a gente manda o pessoal do Recicla aí com o carrinho recolher. No início desse ano, a gente descartou um passivo de 24 mil lâmpadas, e hoje ainda existe um passivo de aproximadamente 10 mil lâmpadas para fazer o descarte corretamente. Então, é uma empresa toda credenciada, toda legalizada junto aos órgãos competentes que a gente tem pago essas empresas para estar descartando essas lâmpadas. E orientações, informações, procedimentos, a gente tem ajudado as pessoas quando nos procuram. Então, de 2015 a 2019, a gente conseguiu descartar 850 quilos de pilhas e baterias e óleo vegetal, quase 900 litros de óleo vegetal. Aí a gente entra no resíduo de eletroeletrônico. É uma coisa bem complexa, porque a legislação, a gente tem um problema do patrimônio, né, no descarte do eletroeletrônico. A legislação que a universidade utiliza hoje é a mesma para o descarte de móveis, cadeira, outras coisas, e a vida útil do eletroeletrônico é muito curta. Alguns órgãos já fizeram legislações separadas para dar a destinação mais rápida nos eletroeletrônicos. Então, hoje a universidade tem um passivo enorme de eletroeletrônico, que a gente tem trabalhado, por isso a importância do fórum, né, para a gente estar trabalhando isso também. Porque o fórum vai atender toda a universidade.
E hoje a gente tem descartado, tem laboratórios que têm eletroeletrônico que não tem patrimônio. Então, não basta arrancar também a plaquinha do patrimônio e dizer que não tem o patrimônio. Então, a gente tem uma declaração que, quando vai descartar o eletroeletrônico, a pessoa tem que se comprometer que não está patrimoniado para evitar problemas mais à frente. O ano passado, nós fizemos um teste, uma cooperativa que trabalha só com eletroeletrônico, colocou um recipiente para coletar eletroeletrônico, um lá no bloco A e o outro no bloco H. Só que essa experiência não deu certo. Por quê? Porque no CT costuma ter muitos catadores clandestinos, e eles pegavam todo esse material aqui, porque é de fácil acesso. E hoje a gente está tentando fazer uma parceria, porque a ABNE, ela não sei se o termo é credenciar, mas ela abriu uma empresa para estar fazendo esse intercâmbio próximo aos consumidores. Então, a ideia é colocar um coletor, onde eles também, um coletor mais simpático, né, do que esse, onde eles vão fazer a gestão, eles que vão ter a chave para, quando a pessoa coloca o eletroeletrônico, não tem como pegar de volta. Então, eles que terão a chave, todo o controle desse coletor, a gente só tem que se responsabilizar pelo equipamento em si. Então, a gente ainda, durante a pandemia, que a gente esteve conversando, mas estamos aguardando retornar para a gente estar efetivando, colocar esse coletor, um no bloco A, outro no H. É uma empresa credenciada pela ABNE. A ABNE, para quem não sabe, é a Associação Brasileira da Indústria de Eletroeletrônico. Então, aí a gente também tem feito articulação, né, junto ao UFRJ, para agilizar a legislação, para estar descartando mais rapidamente esses eletroeletrônicos. E o CT também, junto com o CETEM e o INEA, desenvolveu um manual para o consumidor comum, saber, próximo às residências, onde que tem um posto de coleta, aí tem um telefone, aí pode estar ligando para esses postos. Esse manual costuma ficar no site do CT. Hoje não está, porque o CT está sendo refeito, revisado. Assim que o site ficar pronto, esse manual vai retornar para o site do CT, mas esse manual vai estar no site do CETEM, não sei com certeza se está no site do INEA. Mas esse manual foi desenvolvido CT, CETEM e INEA. Foi feito com parceria. Apesar de todas as dificuldades, a gente conseguiu descartar quase 9 toneladas de eletroeletrônico. Então, tudo isso é pesado lá no centro de triagem. Então, em todo CT tem essas lixeiras, né, que a gente optou por essas lixeiras, porque didaticamente, por ser uma academia, né, então didaticamente correto, então essa seria uma forma de estar treinando as pessoas com relação às cores e os resíduos. No início do Recicla CT, a gente conseguiu recurso com a Petrobras para estar comprando essas lixeiras. E esse aqui é aquele coletor que eu falei, aqui esse cartaz era a instrução, quais os resíduos que poderia colocar aqui dentro, que não poderia ter patrimônio, etc, etc. Então, tinha um no bloco A, outro H, mas hoje a gente já mandou a cooperativa recolher esse recipiente. No bloco A tem um coletor de vidros, A, F, H, I tem o de pilhas e baterias, e tem o de óleo também, vegetal, que tem lá no bloco A e no H.
Apesar desses coletores, nada impede que leve também diretamente lá no centro de triagem, que fica nos fundos do estacionamento do bloco A. Então, qualquer passo que a gente vai dar agora, daqui para frente, para melhorar, a gente precisa estar implantando o PGRS, que é isso, essa é uma ação que a gente precisa estar implementando. Antes da pandemia, no início do ano, a gente tem uma equipe de professores lá da engenharia ambiental que está nos ajudando com relação a essa iniciativa. E o professor que desenvolveu uma proposta vai estar discutindo naquela live. Ele desenvolveu uma proposta para o CT juntos aos alunos da engenharia ambiental. Então, ele vai estar lá na live falando sobre essa proposta. E, em cima dessa proposta, a gente vai estar implementando assim que a gente retornar da pandemia. Então, esse é um caminho, se a gente quiser licenciar o centro de triagem, qualquer outra ação, a gente tem que ter esse plano de gerenciamento, que é uma coisa até que nós já estamos atrasados. Então, desde 2010 que o governo publicou a Política Nacional de Resíduos Sólidos, é uma coisa também que eu ia falar que os fabricantes das lâmpadas, a gente, apesar da política nacional obrigar que os fabricantes de lâmpadas venham a recolher as lâmpadas, eles alegam que a universidade é grande geradora, então eles não recolhem as lâmpadas aqui. Então, a gente tem que pagar as lâmpadas para eles recolher, para ser descartado corretamente, se a gente quiser dar a destinação correta. Mas a gente tem tentado também, porque os fabricantes de lâmpadas também tem a Abilux, que é a Associação de Fabricantes de Lâmpadas. A gente tem tentado também, e eu acho que se o programa tiver implementado toda a universidade, eu acho que vai gerar uma força para que esses órgãos façam cumprir a lei, né? Então, o nosso contato. Então, a gente pede para fazer o contato, não só para fazer pedidos de coleta, mas eu acho que cada usuário do CT é um olhar que pode estar olhando, fazendo esse trabalho, está nos ajudando, né? Então, qualquer coisa errada que vê, pode nos ligar. Então, tem esse ramal 7452, tem o e-mail, tem o site do CT. Nesse site novo, logo no início tem assim, atendimento. Então, esse atendimento tem todos os atendimentos, tanto de manutenção, tanto de escritório de planejamento, e também tem lá os programas ambientais também lá no... Então, gostaria de pedir aos usuários do CT que tem esse olhar também, nos ajude, né? Porque a gente não consegue ver tudo o tempo todo. Então, se as pessoas, quando vê alguma coisa de errado, tipo lâmpadas colocadas nos coletores, que é uma coisa errada, recipiente com resíduos químicos no coletor errado também, que ligue para a gente, que a gente providencia a retirada do que tiver errado. Então, é isso. Então, no início, nós tínhamos uma equipe só nos programas ambientais, sem aqueles outros pilares de qualidade, saúde e segurança. Nós tínhamos uma equipe só nos programas ambientais, a gente tinha 3 servidores e 6 estagiários. Então, hoje só resumiu em eu e uma estagiária. É dificuldade de recurso, é dificuldade pessoal. A gente tenta fazer sempre o melhor, apesar dos pesares. Então, agradeço o convite e agradeço essa oportunidade de estar divulgando nosso trabalho, que para a gente é muito importante, que todos nos ajudem também. Obrigada.
Obrigada, Marlene, por nos contar a sua experiência aí à frente do Recicla CT. É muito bom saber que a UFRJ está fazendo o seu dever de casa, né? Tratando do seu lixo, mas também ainda tem muitos desafios.